Cuidado quando você vê a tecnologia uma inimiga. Você não vai frear o movimento tecnológico. Não vai. É o que eu falo para minha filha. Você não vai frear a IA. A IA vai fazer cada vez vídeos melhores. Melhores e melhores e melhores. Como fazer com que o teu conhecimento interaja com essa tecnologia para você fazer melhor do que o outro. Melhor do que a tecnologia faria sozinho. É isso. Isso é estar preparado. Isso é estar preparado. É você juntar aquilo que você tem de melhor com aquilo que a tecnologia dá de melhor. Olá, seguidores do Estúdio PSC, para o seu conhecimento, mais um podcast aqui com um convidado especial, Celso Per, está com a gente para falar de vários assuntos, colaboração, né, case de inovação. O Celso, que tem um papel importante aqui na nossa jornada, que eu vou contar e vou falar um pouquinho aqui mais, né, mais 30 anos aí como executivo de grandes empresas, indústrias como a Natura, a Avon, né, a Suzano, a Ambev, transportadoras nacionais, e está com a gente hoje aqui para bater esse papo no nosso episódio número 50. E é um orgulho muito grande ter você aqui. Primeiro, muito obrigado, meu amigo, por estar aqui com a gente, né, muito obrigado pela jornada, né, pelo incentivo, por ser mentor, que eu já falei para você aqui, meu, e por contribuir aqui hoje, nesse dia, com esse nosso episódio. Com certeza, você que está nos assistindo aí vai ter uma jornada para o seu conhecimento com muita informação, porque nós vamos chegar até para onde nós vamos e como nós vamos chegar lá, porque o cara aqui é especialista em projetos também, em tecnologia, e eu vou deixar com ele, para ele se apresentar um pouco, falar um pouco dessa jornada, que ele, como diretor de supply, de logística, de transportes de muitas empresas, não começou assim, veio lá antes. Essa jornada começou com tecnologia. Eu já queria perguntar a ele como é que foi isso, como é que começou essa jornada, meu amigo? Tá bom. Bom, primeiro, obrigado pelo carinho, Moreira, e pelo convite. É um prazer estar aqui. É um prazer. A gente acho que vai ter oportunidade de falar isso durante o podcast. Eu acompanho a história da MyTracking quase do começo, não do comecinho, né? Vocês têm uma jornada anterior, mas desde lá dos primórdios. E não me canso de falar do orgulho que eu tenho de fazer parte dessa história. Um orgulho genuíno de ter visto dois empreendedores visionários lá atrás, na cidade paulista, lá a gente vai bater um papo sobre isso, e que hoje estão aqui nessa estrutura maravilhosa que eu conheci, com um pool de desenvolvedores, pessoas acompanhando a operação, time de RH, time de vendas. Isso é um orgulho para mim, tá bom? Então fica aí o meu agradecimento pelo carinho de estar aqui com vocês. Moreira, eu acho que assim, eu tô numa fase em que valorizo bastante o ser humano, o indivíduo, né? E cada um tem a sua história, cada um tem os seus momentos de glória e os momentos também de aprendizado. E a minha história é uma história como a de qualquer outro, com a minha característica, a minha trajetória. Eu comecei a minha carreira lá, eu sou formado em filosofia, né? Uma matéria um pouco distante aqui do mundo corporativo, mas ela vai me ajudar bastante. Eu vou contar isso já para vocês. E na sequência, depois de ter feito filosofia, eu fiz uma outra faculdade, fiz história, né? Eu brinco que quando eu percebi a besteira que eu tinha feito, fazer filosofia, eu voltei para a faculdade e fiz história. Aí sim fiquei um profissional completo. Mas aí eu fiz uma terceira graduação, que foi Ciência da Computação, e incrivelmente, posso falar isso com muita tranquilidade, já há 18 anos em logística, supply chain. O que eu mais uso no meu dia a dia, são as disciplinas de tecnologia e as disciplinas de filosofia. É impressionante como os resultados que a gente tem em logística, eles vêm de duas grandes vertentes. Uma, lógico, a gestão da operação tem que estar lá presente, se não existir, paramos a nossa conversa aqui. Então a gestão da operação tem que estar lá.
mas de duas grandes vertentes externas. A primeira é o quanto a tecnologia consegue aportar para facilitar, para automatizar, para transformar a logística, e o quanto que é a contribuição das pessoas, a motivação e quanto que as pessoas estão engajadas naquele movimento, elas vão aportar de resultado. E eu tive a sorte de ter essas duas bases. A base da filosofia, que ensina a tratar com as pessoas, a entender as pessoas, entender o outro ser humano, e a tecnologia, que vão me dar as duas ferramentas necessárias junto com gestão de operação para conseguir os resultados aí que a gente tem conseguido ao longo desses anos. Muito bom. Tecnologia e processos e pessoas. Tecnologia e pessoas está nos dois cursos, e processos vem da logística mesmo? Então, o processo, aconteceu uma coisa bem interessante. Lá no começo da minha carreira, eu TI, né, trabalhando em software house, fazendo desenvolvimento de sistemas, eu trabalhei muito com sistema financeiro, sistema bancário, né, fazendo software de gestão de fundo de investimentos, né, desenvolvendo aquela coisa toda. E aí, quando eu saí da software house, a primeira empresa para onde eu fui foi para a Ambev, onde eu fiquei 5 anos lá trabalhando na área de TI da Ambev. E a Ambev me ensinou uma coisa que eu guardo até hoje. É impossível para qualquer profissional que entra na Ambev, é impossível você dizer: eu sou da TI, eu sou do RH ou eu sou do time comercial. Todo mundo na Ambev é de negócio. Todo mundo lá está envolvido com o negócio. Claro que você pode contribuir com o negócio sendo de RH, sendo de TI, sendo de vendas e sendo da produção. Mas a companhia, ela exige, né, ela te provoca o tempo todo a não ser só de TI, de RH e de vendas. Ela exige que você seja do negócio que você está envolvido ali, que é a parte de bebidas e tudo mais. Então, eu mesmo sendo de TI, eu tinha uma correlação muito forte com os processos industriais e com os processos comerciais da companhia. Então, os 5 anos que eu fiquei lá, eu cuidei de sistemas comerciais, sistemas logísticos e sistemas um pouco do industrial, mas muito focado em logístico e comercial. E foi lá, e eu não tenho dúvida disso, que nasceu a primeira conexão com o tema da logística. E uma empresa complexa como é a Ambev, você consegue imaginar o volume de processos que são necessários, que funcionem muito sincronizados para que a empresa consiga fazer o que ela consegue fazer. Ela é provavelmente um dos maiores embarcadores do Brasil, uma das empresas que tem a logística mais complexa do Brasil, a Ambev deve estar nesse meio. E foi ali que nasceu o embrião da gestão de processo, do controle do KPI. Aquilo que não se controla, aquilo que não se mede não se controla, aquilo que não se controla não se transforma, e assim sucessivamente. Então, foi ali, há 25 anos atrás, eu trabalhei lá em 2000, 2002, então há 23, 25 anos atrás, nasceu essa terceira perna que eu não tinha, né? Eu tinha pessoas e tecnologia, e nasceu o processo. Então, tive a sorte de, desde o começo da minha carreira, ter o pilar processos aí bem desenvolvido também. Muito bom. Eu combinei com o Celso aqui que, além de tudo que eu falei para vocês, que eles já se apresentaram, nós somos amigos e a amizade que ficou depois dos contratos, depois dos negócios, né? E a gente sempre está se falando, como eu falei, aumentou, e eu conversei que essa conversa é uma conversa de liga-ponta mesmo, a gente ir bem à vontade. Então, é uma conversa que nós vamos seguindo aqui, ligando esses pontos das conexões. Aproveitando que você falou lá do começo da jornada na transição, tecnologia e logística e supply, você teve um processo, uma trajetória até chegar a diretor, a executivo, que foi nos últimos 12, 18, 20 anos que você está estabelecido com grandes empresas que eu falei aqui agora. Naquela época, ou naquela época não, né? Há 20 anos atrás, qual era o processo e como você vê o processo hoje? As perguntas começaram a soltar, a pipocar, né? Como é que você vê isso hoje, a diferença hoje de uma jornada? A gente estava falando isso um pouco ali de planejamento de jornada. Como é que você planejou
como é que você acha que dá para planejar hoje, aproveitando essa experiência que você tem para contribuir aqui com os jovens, eu acho? Eu acho que tem uma mudança que aconteceu naturalmente, mas é uma mudança importante. Quando a gente vai no tempo, 20 anos atrás, 25 anos atrás, quando a gente falava, eu vou me referir à empresa, mas depois eu posso pegar o aspecto pessoal também, tá, Moreira? Quando a gente ia lá na empresa e falava assim, pô, como que a empresa controla os seus processos 20 anos atrás? O controle de processos naquela época, ele estava muito mais embasado em pontos de controle, né? Então você tinha lá, por exemplo, número de ordens produzidas no dia, daí você controlava se bateu a meta ou não bateu a meta, você media, por exemplo, produtividade, media assertividade, media o OTD, o OTIF em logística, mas era muito como pontos de controle. Ele servia muito mais, estou falando como regra geral, tá? Lógico, devia ter alguma empresa fazendo diferente, mas como regra geral, valia muito mais como uma forma de você avaliar o que tinha acontecido do que efetivamente uma forma de você interagir com o que estava acontecendo. Guarde essa informação e vamos fazer uma viagem de 25 anos para frente, para o futuro. Chegamos aqui em 2025. E isso que eu estou falando não é que começou hoje, já começou algum tempo atrás. Mas vamos falar do que está acontecendo hoje. Hoje, o controle do processo, ele não está mais preocupado somente com a avaliação do que aconteceu. Pelo contrário, essa é a parte, na minha avaliação, menos importante. Por quê? Porque quando você pega todo aquele resultado para fazer uma avaliação do que aconteceu, é o que eu brinco, né? Eu falar assim, é o médico legista, né? É o cara que chega depois para entender por que morreu. Hoje, o que eu tenho percebido, as empresas que estão na vanguarda, elas estão usando em tempo real o dado do controle para transformar a realidade do que vem na sequência. Então, por exemplo, quando a gente falava de produtividade em 2020, 2022, a gente falava assim, quanto produzimos ontem? Quando a gente fala de produtividade em 2025, eu quero saber em tempo real o quanto eu estou produzindo neste momento, porque a partir disso eu faço a verificação se eu vou bater a minha meta ao longo do dia ou não, se eu preciso fazer ajustes ou não, se eu preciso mudar a forma com que eu estou fazendo neste momento para conseguir atingir meu objetivo. Então você veja que nós estamos falando de duas realidades muito distantes. Sim. Uma é controle para avaliação e a outra é controle para transformação, para fazer a nova etapa. Eu comentei que eu ia falar sobre também a vida pessoal. A vida pessoal é isso, né? Há 25 anos atrás, eu vou falar de mim, né? Com a metade da idade, eu tenho exatamente 50 anos, né? Então com a metade da minha idade, o planejamento era feito assim, poxa, muito com a visão daquilo que tinha acontecido e talvez dar um passinho à frente. Com a maturidade, com os anos de experiência, você percebe que aquilo foi importante, mas não é aquilo que vai te dar a grande transformação. A grande transformação é quando você, na sua maturidade, da idade que for, você consegue pegar os aspectos que estão acontecendo online, agora, neste momento, e transformar isso em oportunidade, né? Então, entender cada elemento da tua vida, né? Aquilo que está acontecendo, às vezes é um encontro fortuito que você tem numa feira com uma pessoa e entender como que aquilo se transforma numa oportunidade, seja de negócio ou não, mas como que aquilo transforma o já, o agora, e não para servir de um ponto de controle. Eu acho que isso é um pouco de filosofia também aí, sim, mas é muito como eu vejo o profissional, principalmente um profissional de 50 a mais, que já tem uma bagagem muito constituída, já tem uma história bastante já estabelecida, ele não precisa mais construir história. Ele precisa criar elos e precisa criar conexões. É isso. Como que nessa idade, nesse momento, se planeja ainda
para mais 5 anos, se planeja para mais 10 anos, né? Uma vez eu me encontrei com você, a gente falou um número mágico, né? Que você falou para mim, você tem um número mágico. X anos aqui na empresa, né? E aquilo era uma mensagem, porque ele estava terminando o número numa empresa. E quando ele passou depois, eu me toquei. Mas tinha os números mágicos, né? E também eu sei que algumas pessoas falam, né? Poxa, no planejamento 10 anos para frente, 5 anos para frente. Tem isso ainda? Dá para fazer um planejamento de carreira olhando para isso? Ou é mais dinâmico, como você falou, olhando esses aspectos de o que está acontecendo agora na sua carreira, as oportunidades que eu tenho, eu consigo fazer esse planejamento ainda de longo prazo? Como é que é isso agora? Claro. Carreira é uma gestão de longo prazo. Tanto para o jovem que está entrando no mercado de trabalho com 18, 19, 20, 22 anos, quanto para mim, que estou há 30 anos no mercado de trabalho. Planejamento é de longo prazo. Claro que o longo prazo para o jovem de 22 anos talvez seja os próximos 30. O meu longo prazo talvez seja os próximos 10. Tá? Então, a dimensão do prazo pode mudar um pouco, mas tem que ser feita, Moreira. Então, eu vou falar muito de mim, né? Estou aqui, não vou ser juiz de ninguém. Você vai trazer o seu case aqui, inclusive. Tá? É o seu case. É o meu case. Então, vamos lá. Eu tenho 52 anos de idade. Eu estou me reinventando. Eu estou me reorganizando depois de 30 anos de vida corporativa, sendo os últimos 15 como executivo de multinacionais. Estou me reinventando. Eu estou olhando novos horizontes que vão me dar uma trilha de mais 5, ou mais 8, ou mais 10 anos. Eu não estou olhando para o amanhã, eu estou olhando para daqui 5 anos. Então, assim, para mim isso é mais um viés de uma carreira. Você vai construindo uma carreira, essa carreira ela precisa ser reinventada. Dentro de uma empresa você se reinventa, né? O tempo todo. Eu entrei no mundo corporativo como TI. E em algum momento da minha carreira eu mudei para logística. E as pessoas perguntam, mas que loucura é essa, né? A gente pode até conversar sobre isso. E é uma coisa que, às vezes, algumas mudanças são planejadas por você e outras são planejadas por outras pessoas. Mas o importante é você não perder o controle. Falar assim, poxa, então vou para onde me colocarem? Não, o que faz sentido. E eu digo para você hoje, com 52 anos de idade, estou começando a me reestruturar para os próximos 10 anos. Então a gente vai ainda ter que fazer outro podcast daqui a uns 5 anos contando do que aconteceu nos últimos 5. Com certeza. Que já tem mais uma nova jornada, uma nova história, né? Um novo capítulo, né? Novo capítulo. Assim, tu está escrevendo um novo capítulo agora. Mas quando você falou lá da Ambev, por exemplo, olhando esse planejamento, tinha um planejamento estruturado dizendo assim, poxa, eu quero... quando você começou a pensar em logística, você consegue pensar nisso lá atrás, dizendo assim, eu quero ser um executivo? Dá para fazer isso? Mas sempre, Moreira, as coisas estão conectadas com o nível de maturidade que você tem naquele momento, né? Então, não dá para você... eu voltar no tempo hoje, com 52 anos, e fazer uma avaliação do Celso eu entrei na Ambev em 2002, eu tinha 20 anos de idade. 20 e poucos anos de idade. Então, não dá para considerar aquele Celso com a bagagem que eu tenho hoje. Então, a profundidade com que você avalia os cenários mas é adequado para aquele momento. Sim. É adequado. Se eu estivesse fazendo a avaliação com o que eu tenho hoje, estaria errado. O certo era fazer com aquele lá. Claro que você pode pedir ajuda, você pode ter pessoas experientes, você pode ter pessoas que te cercam, que te ajudam. Mas a tua maturidade é aquela e você vai fazer o plano com aquele viés. O bacana da vida é justamente esse, né? Que você, à medida que você recebe novas informações, recebe novos inputs e você vai usando aquilo para o autodesenvolvimento, você se transforma. Então, quantas vezes você se olhou falando assim, poxa, mas 5 anos atrás você se deparou com uma situação que hoje você teria uma outra resposta.
É isso que é a evolução, isso que é a maturidade. No cenário profissional é exatamente a mesma coisa. Hoje eu olho para trás da minha carreira e falo, poxa, eu fiz determinados projetos ou determinadas decisões lá atrás que hoje eu faria diferente. E que bom que eu faria diferente. Sim. Que bom. E é isso que é o bacana. Sim. Eu passo também aqui o filme aqui das coisas que a gente foi passando, mas e tem uma coisa que é interessante, né? Eu vejo muitos mentores e sigo alguns e tem alguns caras que são empreendedores ou executivos que fizeram sucesso. Eu vejo sempre dois pontos de vista, né? Eu vejo aquele profissional que escreveu aquilo, né? Inclusive tem uns que escreve literalmente, né? Sim. Porque segundo, né, tem uma força, né? Então tem uma força sobre escrever. Sobre você dizer, eu quero, aos 50 anos eu quero estar nessa posição aqui, aos 40 eu quero estar nessa posição, aos 50 nessa. Claro que pode acontecer de formas muito diferentes, mas pelo menos um horizonte ali, onde ele quer estar. E outros que, no meu caso, foi muito parecido, eu não imaginaria estar aqui, eu não imaginaria estar aqui, assim, desse jeito. Ainda é um degrau, né? Tem uma escada gigante para subir, mas eu não tinha noção de como ia acontecer. Eu só tinha um sentimento, só que tinha que fazer alguma coisa acontecer. E aí esse sentimento foi me levando, me empurrando ou me puxando. Em algum momento empurrando, em algum momento puxando, né? Mas não tinha uma forma escrita dizendo, vou chegar nesse lugar. Não, quero fazer um negócio acontecer. No meu caso era assim. E aí eu vejo os outros casos que tem essa escrita mesmo do papel, né? Uhum. E o seu caso foi mais ou menos para um lado ou para o outro. Não, acho que as coisas comigo, eu costumo brincar que eu tive muita sorte. Mas eu já ouvi de muita gente falar assim, sorte é estar preparado, sorte é você estar no lugar certo na hora certa e etc. Então, vamos chamar do que a gente quiser aqui, o nome que a gente queira dar, mas eu tive a oportunidade de estar, de ser desafiado em coisas muito interessantes, né? Por exemplo, quando eu era puramente TI lá na Software House, eu fui desafiado a conhecer um mundo que eu não conhecia, que era o mundo de sistemas financeiros. Pô, eu era formado em TI, né? Eu tinha acabado de sair da faculdade, estagiando lá com TI, e daqui a pouco estou discutindo gestão de fundo de investimentos e imposto de renda com grandes bancos aqui na Avenida Paulista. Depois eu fui para a Ambev. Quando eu chego na Ambev, eu fico lá por vários anos, acontece um mundo de transformação dentro da companhia, né? A companhia que já era pujante, já era complexa, daqui a pouco faz uma aquisição, uma troca de ações com a Interbrew, a belga Interbrew, que vira a Inbev, né? A Ambev com a Interbrew vira a Inbev que nós conhecemos hoje. E eu tô no meio desse furacão fazendo projeto com os gringos lá de Louvain, lá da Bélgica. Então, é também uma forma de você olhar que, poxa, eu tive a sorte de estar lá naquele momento, mas eu também estava preparado. Sim. Eu estava com o inglês afiado para poder conversar com os belgas. Eu estava muito bem preparado nos sistemas que eu era gestor naquele momento. Tive a oportunidade de ir para lá para conversar com eles e etc. Então, assim, eu acho que tem um misto de estar no lugar certo na hora certa, mas também de estar preparado. E quando eu olho a minha carreira de 30 anos... muitas vezes eu falo assim, poxa, mas isso é sorte, né? De novo, a palavrinha aqui. Poxa, aconteceu daquele projeto ser necessário no momento em que eu estava lá. E acabei sendo ou participando do projeto ou sendo líder daquele projeto. Então, acho que talvez até eu comentei com você que eu ia dar algumas mensagens para os jovens. Acho que, começando as mensagens, a primeira delas é essa, né? Conte com a sorte, mas esteja preparado. Eu sempre tentei estar preparado para o que viesse, seja em estudo, seja em línguas, seja em disponibilidade, seja em tudo. Por quê? Porque você não sabe a hora que a oportunidade vai bater na sua porta. Se é a hora que ela bater, você fala assim, poxa, agora perdi porque eu não tenho inglês. Poxa, agora perdi porque eu não estou com o conhecimento necessário. Se você esperar a oportunidade aparecer para depois se preparar, eu tenho convicção que você vai perder a oportunidade.
né? Tem que estar preparado para o cavalo quando passar selado, né? Ele só passa de vez em quando. É. A hora que ele passa tem que montar. Tem duas coisas, né, sobre esse negócio, que é, como você falou, exatamente, estar preparado, porque você tem que ter coragem para subir, saber cavalgar, saber aciar a sela, saber fazer tudo o que precisa fazer para um cavalo andar bem, estar preparado para subir e também saber, às vezes, que o cavalo passou, que às vezes você tem que olhar para trás e, pô, o cavalo passou selado para mim naquela vez. E eu não subi porque eu não estava preparado nisso. Porque às vezes tem gente que entra numa consciência que fala, não era para mim. Não era para você que você não estava preparado, mas né, é porque se auto, né, traz um sentimento de conforto, para dizer, não era para mim, porque ir para os Estados Unidos não era para mim, porque eu não sabia nem falar inglês. Não, se você queria ir, é porque você deveria ter estudado línguas, devia estar preparado para isso. Se você quisesse ir mesmo, devia estar preparado. Então você saber reconhecer também quando o cavalo passou selado para você, você deixou de subir por uma coisa que você não se preparou, né? É porque senão você aceita, se você não fizer isso, você aceita que tudo já está escrito, né? Ah, então não era para você. Ah, então quando chegar a minha vez. São frases que te dão conforto. Lógico que dão conforto, né? Poxa, eu perdi a oportunidade. Não, mas não era agora, vai ter outra oportunidade e tal. Que bom, te deu conforto, mas esse conforto tem que durar 5 minutos, né? 5 minutos. É como eu falo com os meus times, né? A gente fez uma grande vitória, a gente conseguiu um grande, né, projeto, a gente fez uma grande entrega. Tem que celebrar. Sempre. Tem que celebrar. Mas a euforia e a celebração, elas têm que acabar. Por quê? Porque se elas não acabarem, você fica vivendo do passado. Refém da conquista. Refém da conquista. Então, assim, poxa, entregamos o melhor resultado do ano em agosto. Tá bom? Temos que celebrar. Vamos jantar, vamos comer pizza, vamos reconhecer, vamos dar o mérito para o time, etc. No dia 2 de fevereiro, no 2 de setembro, tem que começar tudo de novo. Porque senão você vai viver de agosto o resto da vida. Então, Moreira, é uma coisa super interessante você perceber que os preparados às vezes têm mais sorte. Você já percebeu isso? É isso mesmo. Você fala assim, nossa, mas ele sempre tem sorte. Sempre tem um amigo, um amiguinho da gente que sempre tem sorte, né? E não é sorte. Não é sorte, é estar preparado, é estar disponibilidade. Eu vejo uma coisa assim, as pessoas não estão mais disponíveis, né? E jovens, poxa, tem que entender o que... E disponível não é estar 100% do tempo à disposição da empresa, ou à disposição do... Não, mas disponibilidade é entrega. Pô, se voluntariar, né? Parece às vezes... problemas dentro da empresa e a gente foge do problema. Vai ter um problema aqui, eu vou para outra sala, vai ter uma reunião que vai discutir um problema, eu não vou participar da reunião, olha, eu tô vendo aqui o negócio do fechamento e não vou na reunião. Quanta gente se comporta dessa maneira? Sim. E o contrário é o ideal. Pô, tem um problema, deixa eu participar, eu não sei se eu vou ser a pessoa mais indicada para resolver o problema, mas eu posso entender o problema e às vezes contribuir. E, eventualmente, você vai ser o mais indicado. E você ser o mais indicado pode ser que seja o trampolim que você precisa na tua carreira, pode ser a exposição que você precisa, né? Eu vou dar um exemplo, eu não vou citar a empresa, porque é deselegante, mas eu vou dar um exemplo bem disso que eu estou falando. Eu estava participando de uma empresa que a gente adquiriu uma outra empresa, né? Uma empresa grande, uma empresa tradicional, com 3 fábricas, vários CDs, mais de 1.000 funcionários. E precisava integrar essas duas empresas, né? A empresa que eu estava precisava integrar a outra empresa com sistema, com processos e tudo mais. E foi selecionado lá um time para fazer a integração. Eu não fazia parte do time. Mas eu fui convidado para ir no kick-off da integração. E eu fui lá no kick-off. E o kick-off mostrou que havia uma série de gaps no planejamento da integração. Mas gaps importantes, gaps operacionais, gaps administrativos, gaps financeiros. Tinham alguns gaps. E eu procurei o gestor da integração e comentei com ele. Falei assim, olha, poxa, eu percebi, parabéns aqui pelo projeto, mas eu acho que
tem algumas coisas aqui que deveriam ser consideradas e não foram. Quando essa pessoa me respondeu, falou assim, Celso, poxa, eu preciso de ajuda. É o meu primeiro projeto de integração e eu estou precisando de ajuda. Você pode me ajudar? Eu falei, posso, dentro daquilo que do meu tempo e tal. Ele falou, não, então eu vou conversar com o teu gestor. Meu gestor era o presidente da companhia na época. Quando ele voltou da conversa com o gestor, ele falou assim, cara, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Brincando, né? E, bom, o resumo é, ele passou a gestão da integração para mim. Eu estou falando de uma integração. Era uma empresa, uma empresa bem grande, que comprou uma outra empresa que tinha 3 fábricas, era líder, gigante, uma empresa com mais de 1.000 funcionários, uma empresa que era líder naquela região do país e tal. E eu fiz a integração dessa outra empresa. Isso me deu uma visibilidade muito grande dentro da empresa que eu estava, me deu robustez, inclusive. Eu cresci como profissional, porque eu me deparei com situações que eu não tinha vivido antes, eu nunca tinha feito uma integração antes. Integração, eu liderando, eu já tinha participado, mas não liderado uma integração. E eu também cresci profissionalmente. Eu ganhei casca, eu ganhei maturidade, eu ganhei musculatura em temas que eu não tinha. Depois dessa integração, eu fiz mais 6 na minha vida. 6 sendo líder de aquisições de outras empresas. Então, é um pouco de misto de oportunidade de eu estar ali, mas disponibilidade. Eu levantei a mão e falei assim, olha, eu quero participar contribuindo aqui. E isso fez diferença na minha carreira. Eu fui contratado na sequência por uma outra empresa para fazer integrações de empresa, onde eu fiz 6 integrações. Disponibilidade, né? Isso tudo nasceu com a disponibilidade, né? Disponibilidade, vontade de ajudar. Cara, eu tenho um pouco de medo de pessoas que veem o problema e preferem falar no café do que falar na mesa. Olha, temos um problema e não precisa. E quando fala do problema parece que está ofendendo. Não é, temos um problema. Moreira, a tua solução tem um problema aqui. E isso pode ser feito da maneira mais respeitosa possível, mas tem um problema, né? Até brincando aqui, eu lembro, a gente sentava lá no MyTracking lá no começo, e eu falava assim, Moreira, não posso clicar 5 vezes para fazer uma roteirização, tem que apertar uma vez o botão. E isso talvez tenha ajudado a vocês desenvolverem novas soluções mais rápidas, mais ágeis, porque o cara não pode apertar 5 vezes, tem que apertar uma vez só o botão. Sim. E isso te ajudou, te faz crescer como profissional e ter um produto melhor. Sim. Tem 2 aspectos aqui, né? Bem rápido sobre esse tema, que é assim, você tem às vezes a gente tem no ambiente, tem um medo de magoar o coleguinha, né? Falar assim, tem isso, né? Tem. Magoar o par, né? Vamos pensar assim, não falar a verdade, porque vai doer, né? Vai doer, sei lá, o Celso aqui falou, a primeira reunião que a gente teve foi uma lista com 100 itens para melhorar. E ele falou pra mim, você não fique magoado, lembra até hoje, tá? Você não fique magoado, porque eu vou falar aqui é pra melhorar. Pode vir, se for pra melhorar, nós vamos melhorar. Eram 100 itens, né? E do outro lado tem um ego, né? Do cara que tá recebendo. Quanto que está? Meu ego tá sendo ferido ou não, e que eu posso, de fato, transformar em aprendizado. Isso entra naquele negócio da reunião. Quando você levanta a mão e dá opinião e não fica no corredor falando que o problema tá acontecendo num determinado projeto, você disponibilidade para ajudar, né? Para colocar o problema sem magoar, sem ter esse problema. E hoje eu acho que a gente tem muito isso ainda eu falo muito pra minha equipe aqui, o coleguinha, a gente almoça depois, toma cerveja, mas se tiver um problema eu preciso saber, nós precisamos saber. Exato. Nós precisamos melhorar. Agora, claro, né, existe a forma correta de falar, existe a forma elegante de trazer um problema pra mesa, mas a gente precisa trazer. Se a gente ficar escondendo isso porque é o coleguinha ou porque vai mexer com o brilho de alguém e tal, nós não vamos evoluir, nós vamos também deixar de expor suas ideias, porque o mundo colaborativo é feito disso. Falou muito de colaboração. Então isso é uma coisa que a gente passa o tempo todo. Hoje aqui na equipe eu tento falar muito sobre isso. Então, os coleguinhas tragam as ideias, assumam riscos, né? E assumam os projetos também. Mas isso é importante, né? Você está me falando, sem estender no assunto, mas acho que é importante comentar que a empresa tem um papel fundamental nisso, que é propiciar um ambiente em que você tenha a liberdade de questionar e errar. Né?
Quem não tem oportunidade de errar, não vai ter oportunidade de acertar. Sim. Você tem que dar, né, para o seu time, e seja na célula que você trabalha, seja na empresa, se você é o principal dirigente, a oportunidade do time errar. Porque quando eu tenho confiança de que se eu errar, faz parte do processo de aprendizado, claro, você não pode errar toda vez, né? Vai arriscar mais, né? Mas errar pode ser uma etapa importante de evolução e aprendizado, tá? É um tema bem interessante. Esse é aquele negócio, errar rápido também, né? Corrigir rápido. Errar rápido, corrigir rápido, né? Não pode ficar agora se vangloriando do erro, né? Pô, hoje errei e tal, que beleza. Não, erra, corrige. Ou chorando em cima do erro também, né? Que Exato. acontece ainda, né? Humildade de reconhecer, né? Pô, errei. Acabou. Errei, vamos pra frente, né? Uma vez numa das empresas que a gente adquiriu, eu fiz a integração da empresa. E eu levo esse case, para mim, assim, é o erro da velocidade. Eu quis fazer uma integração muito rápida, porque eu já tinha feito 3, eu falei assim, essa aqui vai ser tempo recorde. E a gente pegou e fez, sei lá, em uma semana a gente começou a fazer as primeiras integrações de logística de rotas, e usando o mesmo caminhão, usando o mesmo CDs e tudo mais. Funcionou durante 2 semanas. Mas a gente percebeu que a gente não tinha mapeado 100% do processo. E aí, depois de 2 semanas, começaram a aparecer, por exemplo, uma devolução, um retorno e partes do processo que a gente não tinha mapeado. Então, a ida estava tudo bem, mas a volta começou a dar problema. E aí, a volta tinha que trocar nota, mas quem transportou foi a outra, porque a gente tinha feito justamente a integração, mas a integração da ida não tinha feito a integração da volta. Ou seja, a velocidade levou a gente muito bem no caminho feliz, mas quando tinha alguma intempérie a gente estava sofrendo. Quando aconteceu isso, a gente tinha lá 2 semanas que a gente já estava rodando. Minha postura foi a seguinte, pessoal, para. Por quê? Porque a bola de neve só vai aumentar. Se em 2 semanas a gente está com essa, se a gente continuar aqui em 3, 4, 5 semanas, a gente não vai conseguir mais corrigir. Temos o que já foi. Nós temos que corrigir. Mas a gente tem que estancar agora a entrada de novos problemas. Por quê? Porque tínhamos um problema. Paramos. Aí o presidente da empresa falou assim, mas você vai parar a integração? Vou parar a integração. Por quê? Porque nós não mapeamos isso e isso vai destruir o nosso resultado daqui a 1 mês. Ele entendeu, ele falou assim, então bom, para. A gente paramos 2 semanas, corrigimos o processo e depois rodamos. É assim. Então, eu não sou... Como que fala assim? Eu não tenho compromisso com o erro. Errou, joga fora aquele e faz de novo. Eu não tenho compromisso, não preciso ficar casado com o erro para sempre. Lição aprendida mesmo, né? Lição aprendida. De verdade, né? Não é só no protocolo do projeto, não. Isso me ofende enquanto como profissional? Em nada. Nada. Eu errei, tá aqui, pessoal. Vamos dar uma pausa aqui de 2 semanas para voltar. E segue a vida. Mas... Falando, a gente foi conversando aqui, entrou em outro tema e eu não podia deixar de perguntar uma coisa importante. A gente já falou aqui que o telefone toca, né? E esse telefone toca, a gente estava nesse assunto justamente, do cavalo selado, das oportunidades. A gente estava falando sobre isso agora. Essas oportunidades que a gente tem que estar pronto e como é bom ter sorte. Só um comentário, estava com o cliente esses dias, acabei de fechar com o cliente chegou para mim, o CFO, e disse, era uma reunião com o CFO e com o CEO. O cara, tudo, operação e financeiro, quem paga? O CFO chegou para mim e fez, olha, nós tivemos muita sorte em fechar com vocês. E vocês tiveram muita sorte em fechar com a gente. Mas para manter essa sorte, nós precisamos que esse projeto aconteça até o prazo tal. Então, para a sorte acontecer, tem que ter qualidade na entrega do processo. Então, a conversa foi isso que aconteceu semana passada. Mas voltando no negócio do cavalo selado, eu falo aqui do telefone tocou. E esse telefone tocou tem tudo a ver com você. Eu já contei aqui por cima aqui, mas as pessoas que já viram falar desse tema aqui sabem que esse telefone tocou pra gente, uma das vezes que tocou mais importância, ou a mais importante aqui para a MyTrack naquele momento de mudança. A gente era uma empresa muito pequena, trabalhando com uma empresa regional, no sentido, com um produto ainda engatilhando, mas com um conceito bom. A gente tinha muita vontade, assim como tem hoje, mas ainda não tinha uma oportunidade nacional, vamos falar assim,
ou até multinacional, com a multinacional, né? E aí o telefone tocou, era o Celso e a equipe dele, né? Junto com a Madeline, com a Raquel Danello, com todas as pessoas que faziam parte daquele projeto, ligando e pedindo uma apresentação, porque conheceram a gente a partir de um amigo em comum e queria ver como é que funcionava a tecnologia. E foi assim que o telefone tocou pra gente e disse, é a Avon. E eu disse, Quem é a Avon? Falando muito aberto com você, né? Avon, quem é a Avon? Depois eu lembrei do batom, né? Da minha mãe. E atendeu, mas não tinha noção do tamanho da operação. Né? Batom. Nem tinha noção de que consumia tanto batom no mundo também. E aí, esse telefone tocou, era para vir para São Paulo para apresentar, para fazer, dizer o que vocês fazem aí. E eu disse, vou. Agora, fazia muito tempo que tinha vindo para São Paulo, veio, eu vim, na verdade. E a gente saiu com um escopo de um projeto, uma POC para fazer, uma concorrência ainda, tudo, mas foi a partir de uma ligação, né? E que a gente entrou nesse mundo. E foi você que ligou, então esse telefone aqui tem a ver com você, diretamente. Então, primeiro, mais uma vez, essa gratidão aqui. E aí eu sempre pergunto às pessoas que vêm aqui, eu deixei o telefone aqui porque eu sempre pergunto, pô, quanto tocou para você? Então, nesses 50 podcasts, possivelmente 30 eu faço essa pergunta. Quanto que esse telefone tocou para você, que o cavalo passou selado, e você disse, poxa, esse eu estava preparado. E até tem aquele que você não estava preparado e foi embora. Eu queria saber do Celso, qual foi a vez aí que ele pode compartilhar de várias vezes, né, com essa experiência de vários anos. Qual foi a vez que tocou e que você disse agora e atendeu e disse, tô dentro? Tem algumas, tá? Mas antes de eu responder, deixa eu te falar, eu não sei hoje como estão, né? Eu saí da companhia já faz alguns anos, mas quando eu estava na Avon, até 7 anos atrás, a gente estava vendendo um batom a cada 3 segundos, tá? Então a cada 3 segundos tinha um batom. Depois você faz a conta quantos batons vende por dia e quantos batons vende por ano. São números impressionantes. Moreira, eu tive muitas vezes que o telefone tocou, mas eu vou contar uma que é o que marca a minha transição de carreira de TI para logística. Talvez seja, se você olhar na linha do tempo de uma escala maior, seja uma das passagens mais importantes que eu tive na minha vida. Eu era TI na Natura, e a Natura, naquele momento, estava fazendo um movimento de abrir uma loja virtual global. Então era uma loja que ia vender produtos da Natura para o mundo inteiro. Porque tem muito brasileiro fora do Brasil, né, que vive no Japão, vive na Europa, vive em qualquer lugar do mundo. E a Natura só vende no Brasil, né? Hoje não, mas na época só vendia no Brasil. Estou falando de 2007, tá? Quando eu entrei na companhia. Aliás, eu fui contratado para esse projeto, para o projeto da Loja Virtual Global. E a Loja Virtual Global da Natura, ela ia ter sede, né, o hub logístico dela, a sede dessa empresa, era em Paris. E eu fui contratado para fazer parte desse projeto. Eu era o TI do projeto. Então, eu era o responsável pela tecnologia, para seleção do fornecedor, desenvolvimento e tal. E marcamos a primeira viagem para Paris. E nessa primeira viagem iam 3 pessoas. Eu, o responsável por tecnologia, uma outra pessoa que era responsável pelo marketing, né? Então todo o design, toda a parte de look and feel do site, dos produtos, a apresentação, porque na Europa as embalagens são tamanhos diferentes, aquela coisa toda. E uma pessoa que era o gestor logístico. Por quê? Porque nós tínhamos que ter um estoque lá na França, né? A gente ia abrir um CD lá em Paris, que era de onde ia partir os produtos para o mundo inteiro. Então tinha 3 papéis bem distintos, né? Eu com tecnologia, outra pessoa com toda a introdução do produto na Europa e o outro com toda a parte logística, né? Contratação de um operador logístico, definição de serviços, né? Aéreo, etc., para a Europa e para o resto do mundo. Tal. Então, 3 agendas pesadas. A gente ia viajar no domingo para a Europa para chegar lá na segunda-feira para fazer uma semana de reuniões, acho que 2 semanas que a gente ficou lá fazendo reuniões. Na sexta-feira, véspera da viagem,
a pessoa que era responsável por logística pediu demissão. Pediu demissão da companhia. E eu lembro até hoje, pediu demissão, mas ela até se disponibilizou aí para fazer a primeira viagem, para não deixar... Largar de mão, assim. Largar de mão, tal. O gestor na época ficou... né, falou, putz, você não vai, porque como que você vai? Você não vai participar do projeto, você não vai, etc. E acabou que ele não foi. E o gestor me chamou e falou, Celso, sexta-feira, 4 da tarde. Todas a agenda já marcada, com operadores logísticos, com operadores de transporte, com aduana francesa, tudo já agendado. Ele falou, não temos como desmarcar agora essa agenda, porque vai ficar muito estranho, né, para uma empresa brasileira chegando na Europa e do nada agora desmarca. Ele falou, você não pode participar das reuniões... não faz muita pergunta, não faça muita, mas participe das reuniões, faz as anotações. Quando vocês voltarem, até lá tem 2 semanas, na próxima viagem a gente já vai ter um gestor logístico que vai tocar o projeto. Essa primeira reunião é muito mais apresentar a Natura, apresentar a empresa, né? Acho que tem mais um shaking hands aí do que fechamento de negócio. Quando vocês voltarem, na próxima viagem vai ter uma pessoa. Eu falei, lógico, não é o meu mundo, mas eu participo e faço cara de inteligente lá, pode deixar comigo. Eu estou esperando essa outra pessoa até hoje. Essa outra pessoa não chegou. A gente terminou o projeto, eu toquei a implantação de TI e toquei a implantação da área logística, fechei o contrato com a empresa de transporte, o contrato com a empresa de operador logístico, desenvolvi os SLAs para o mundo inteiro, aí eu fiz o robô, né, de cálculo de frete, enfim, eu toquei as duas áreas, do jeito que dava para eu tocar, com o conhecimento que eu tinha naquele momento. Esse projeto ele durou 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, boa parte desse período eu fiquei lá na França. Quando eu voltei, né, com a loja já implementada, vendendo para o mundo inteiro, fizemos testes para vários países, etc. Quando eu voltei, eu fui convidado para migrar da área de TI para a área de logística. Eu não sei porquê, eu não sei se eu fiz um bom trabalho em logística, ou se eles achavam que, mesmo não tendo sido bom, eu era melhor em logística do que em TI. Eu não sei qual das duas vertentes. Mas o fato é que, quando eu voltei, eu fui convidado para assumir uma regional do Brasil de logística. E isso é um telefone que toca. É um telefone que toca, eu nunca imaginei isso na minha vida, não imaginei isso na minha carreira. A minha carreira era em tecnologia. Eu sempre fui muito aprimorado em estudos, disciplinado em atualizações. Eu sempre estava muito participando dos fóruns, participando das discussões. Nesse período eu dava aula de tecnologia. Eu dava aula em 2 faculdades aqui de São Paulo de tecnologia, na faculdade Módulo, na faculdade na FIAP, dando aula de banco de dados, dando aula de programação, dando aula de desenvolvimento de sistemas. Eu era um menino de sistemas. E do nada toca o telefone e fala assim, você não quer virar o gestor logístico? Bate medo, bate agonia, né? E agora o que eu faço? Eu tenho que dar uma resposta, blá, blá, blá. Enfim, dei a resposta positiva, assumi a Regional Sul, fui lá para o Rio Grande do Sul, fui transferido para ficar 3 anos, né? Que era o período de transferência da companhia. Em 1 ano e meio, eu fui chamado de volta para virar o gerente corporativo de distribuição da companhia. Virei o gerente corporativo, depois assumi o principal hub da companhia aqui em São Paulo, em Jundiaí na época. Hoje ele mudou de local, mas era em Jundiaí. Depois assumi a exportação da companhia e de lá para cá nunca mais tirei o pé da área de logística, da área de supply, e sem abandonar o mais importante, que é a tecnologia.
Esse telefone que tocou mudou a minha vida. Não sei se mudou a de vocês, mas a minha mudou. Mudou meu repertório, mudou a forma com que eu vejo as coisas. Eu era talvez muito mais, né, que é um pouco da característica do pessoal de TI, né, um pouco mais imerso na tecnologia. A logística é o oposto disso. A logística olha para fora, né? Então eu tive uma exposição gigantesca como ser humano, como profissional, olhando da empresa para fora. Embora a tecnologia sempre está olhando para fora também para buscar inovação, mas o seu trabalho é muito mais focado ali. E eu cresci. Hoje eu me considero muito mais completo do que eu era antes, a partir de um telefone que toca. Muito massa, eu não sabia dessa história assim, todinha pelo pé. Agora eu tô sabendo como foi que o telefone da logística tocou para você. Mas que bom também que a tecnologia ficou fazendo parte, porque dessa conversa toda aqui, acho que dessa experiência nossa de mentor e de ajudar a gente com o MyTrack lá atrás, que naquela época era MyRoute ainda, né? Depois mudou a MyTracking, e veio porque ele botou o nome do projeto de Tracking 360 aí, tá acompanhando isso. Vamos pegar aqui, eu liguei para mandar mensagem, vamos mudar o nome aqui para MyTrack, tá? O que você acha? Eu disse, não, tá bom, mas como opinião. Mas foi muito bom porque imagine você aí, ele era o nosso cliente de supply, de logística, de transportes, mas com conhecimento de tecnologia. Então, ele olhava para a plataforma e dizia exatamente como deveria ser algumas coisas na visão dele de tecnologia. Então, isso para a gente foi muito importante. Eu acho que é importante também para todo onde você passa, que a maioria dos processos, dos projetos aqui, a gente vai falar agora em projeto de inovação, que você participou, vários cases em revistas, né, e tudo. E muitos desses cases de sucesso foram com tecnologia. Eu acho que o casamento, não existe casamento mais perfeito. Tô falando na nossa área, né? Imagino que em outras áreas deve ter outros casamentos tão perfeitos quanto. Mas na nossa área não existe um casamento mais perfeito do que unir, trazer juntos a tecnologia com a operação. E eu falo isso porque cada uma no seu quadrado, elas têm o seu papel. Quando as duas se juntam, elas são transformacionais. E acho que é um pouco dessa linha que a gente pode entrar agora, que são os projetos. Na minha carreira de 30 anos, as grandes marcas, né, que eu tive a oportunidade de deixar nas empresas foi quando eu unifiquei as duas coisas. Coloquei aporte de tecnologia em processos logísticos e fazendo ganhos exponenciais. Posso começar citando um exemplo da Avon. Aquelas coisas que o mundo prepara de surpresa pra gente. A gente tinha um CD muito automatizado aqui, a Avon, né, tem um CD muito automatizado, é o maior CD de cosméticos do mundo, aqui em Cabreúva. E é um projeto que foi concebido para ele ser automatizado. É muito veloz, com um nível de interação humana baixo comparado com o nível de interação máquina, é muito alto, expedição com sorters, toda a separação com equipamentos automatizados, com uma precisão muito, muito grande, velocidade muito grande. Então o CD, quando nasceu, era o CD mais moderno do mundo, de separação, usando a tecnologia mais moderna. Acho que hoje esse CD deve ter uns 15 anos, talvez, pouco mais. Então, joga isso no tempo, 15 anos atrás era um espetáculo. Continua sendo, imagine 15 anos atrás. E esse CD ele foi projetado para ter um alto throughput. Ele fazia expedição de... Para você ter uma ideia... Uma caixa da Avon naquele momento tinha cerca de 30 itens, cada caixa de cliente 30 itens. Ele fazia expedição de 3 caixas por segundo. Ou seja, nós estamos falando de expedir 100 itens em 3 caixas separadas por segundo. Então era um throughput absurdo. Só que esse projeto ele foi concebido para que a caixa, quando chegasse na área de expedição, ela fosse carregada dentro de um veículo, levado para um centro menor, para um centro de triagem, e nesse centro de triagem a carga era descarregada e roteirizada. Então eu não tinha muita preocupação durante o processo, porque não é que eu não tinha preocupação,
o projeto foi concebido para ter throughput. Então, para ter throughput, eu não estou preocupado se o Moreira compra 5 caixas, por exemplo, né, o pedido da Moreira das 5 caixas, as 5 caixas não tem que chegar junto na expedição. Pode chegar uma agora, pode chegar outra daqui 15 minutos, a outra daqui meia hora, no final do dia, porque elas vão entrar no mesmo caminhão, elas vão para um centro de triagem, e lá no centro de triagem eu junto o pedido do Moreira os 5 caixas do Moreira. Foi concebido assim um projeto, sucesso, perfeito. Só que a gente queria fazer uma coisa que era, como eu faço para a expedição não perder o throughput, continuar com aquele throughput de 3 caixas por segundo, mas eu queria 5 caixas do Moreira juntas na minha expedição para eu não precisar levar para um centro de triagem. Você já imaginou o CD ficar aqui em Cabreúva, na Grande São Paulo? Então, aqui na Grande São Paulo eu tinha 5 centros de triagem, um na Zona Leste, um na Zona Sul, um em Osasco, um não sei aonde, para receber as carretas, para fazer a triagem para entregar no dia seguinte. Então eu tinha um transporte de caminhão, né? Eu tinha o caminhão, tinha o custo do caminhão, as pessoas e tal, levando até essa triagem, eu tinha um espaço físico, eu tinha um aluguel, eu tinha um CD, eu tinha que descarregar aquele caminhão, eu tinha que achar as 5 caixas do Moreira, para depois colocar num veículo de rota, num veículo de entrega do Leste Maio para fazer a entrega. Além do tempo que isso consumia, às vezes levava 2 até 3 dias conforme a região. E nós pensamos assim, poxa, mas por que a gente não consegue fazer essa triagem aqui? E começamos a pensar, e aí a gente desenhou, Moreira, isso de uma perspectiva, chega a ser até impressionante. A gente pensou e desenhou num papel, uma folha de caderno, as caixas chegando e elas, em vez de ir para a doca, elas fossem armazenadas. Imagine numa prateleira, cheia de locaizinhos para caixa. E a primeira caixa do Moreira está lá. Daqui a pouco, 4 horas depois, chega a segunda caixa. Mas eu sei que a primeira está lá, eu vou lá e coloco a segunda do lado. E depois chega a terceira, depois chega a quarta e no final do dia chega a quinta. Eu coloco sempre ali pertinho da caixa do Moreira. Não importa estar fisicamente perto, mas eu sei onde ela está. Esse é o conceito. Não precisa estar junto. Mas é importante que eu saiba que a primeira está aqui, a segunda está aqui, a terceira está aqui e a quarta está lá. E aí, na hora que eu vou colocar o caminhão, eu vou lá e sei as 5 caixas do Moreira onde estão, eu pego as 5 caixas do Moreira e coloco no veículo de entrega. Com isso eu eliminar um transporte até um centro de triagem, eu ia eliminar o centro de triagem, o aluguel, a estrutura, a segurança, eu ia eliminar depois um processo de triagem e o tempo ia ser reduzido, porque eu ia partir direto do CD para a entrega. Quando a gente olhou aquilo, ele falou assim, é fantástico. Como fazer isso? E nós contactamos 11 empresas do mundo, nacionais e americanas, alemãs, austríacas, polonesas, e apresentava a nossa ideia. A nossa solução, olha que coisa maluca. Quando a gente fez o desenho, a gente achou que aquilo era um projeto que a gente ia comprar. A gente ia ligar para uma empresa e falar assim, tem essa solução? E eles iam falar, custa $1.000. E a gente ia pagar. Quando a gente apresentou para a primeira empresa, a empresa falou assim, não tem essa solução. A segunda, não tem. A terceira, não tem. A quarta, não tem. Nenhuma das empresas tinha. E eu estou falando das maiores empresas de automação do mundo. Eu estou falando de um projeto de mais de 10 anos atrás. Eu estou falando de Knapp, eu estou falando de Schaefer, eu estou falando de Schaeffer, eu estou falando de Metalux, eu estou falando das empresas líderes de automação no mundo. E a gente apresentava o projeto e as pessoas falavam, não tem. Descobrimos, portanto, que nós tínhamos ali uma ideia que provavelmente, se as 11 maiores empresas do mundo de automação não tinham feito aquele projeto, é possível que esse projeto não existisse no mundo. Resultado, fizemos um bid, não mais para comprar um software, um produto, mas para desenvolver um sistema, um projeto. Uma empresa ganhou, uma empresa austríaca, né, foi a Knapp que ganhou, e nós implementamos uma solução de tecnologia que, aliada à operação, faz a gestão do output das caixas do centro de distribuição de Cabreúva. Isso resultou
posso dar números porque são públicos, estão inclusive na revista que você citou, deu uma redução de 30% no custo de transporte. 30%. Não vou falar os números, mas vocês podem imaginar o quanto é o custo logístico. Bom, redução de 30% é muito, seja qualquer número que for. Deu uma redução de 30% nos custos logísticos. Reduziu enormemente as avarias, porque a caixa era colocada no caminhão, do caminhão era descarregada no centro de triagem, no centro de triagem era manipulada para encontrar as caixas pares, depois era carregada no veículo. A gente eliminou todas essas manipulações, vai direto para o transporte, então diminuiu a avaria e reduzimos em até 3 dias o tempo de entrega. Eu estou falando de 10 anos atrás, não se assuste porque os prazos lá eram muito mais elásticos. A gente reduziu em até 3 dias. Tudo isso a partir do quê? A partir de uma conexão da realidade do processo, né, do processo logístico com o aporte de tecnologia. Essa combinação deu esse resultado impressionante, que até hoje é bastante comentado. Eu tenho convicção, uma convicção assim tremenda, de que tudo que nós estamos vendo ainda em termos de tecnologia, em termos de operação com aporte de tecnologia, é só o começo do que está vindo ainda pela frente. Nós vamos falar disso aqui agora, sobre o projeto. Sobre o projeto, nós participamos também. Você lembra que quando o pedido da caixa vinha e era o primeiro pedido? Sim. Colocaram uma ponta nossa lá. Eu lembro. Quando era o primeiro pedido, tinha que colocar a rota. Tinha que colocar, não tinha a rota, né? Qual era a rota? Aí o sistema ia lá e verificava qual a rota mais próxima para geolocalização e para poder ir para o lugar certo, né? Inclusive lá no vídeo que você fez, tá lá, fala da gente lá, o pessoal também. Então foi um projeto bastante, a gente viu lá rodando, já saía as caixas. No caminhão, na Kombi, na veículo de entrega. Na Kombi, na Fiorino, na Kombi. A gente, é um projeto impressionante, né? A gente eliminou 5 centros de triagem, reduzimos, né, como eu já disse, até 3 dias o tempo de entrega e lógico, tudo isso gera o produto mais rápido, a revendedora vende mais rápido, ela recompra mais rápido, ou seja, gera um pense positivo a respeito da empresa, a respeito de tudo, e isso com certeza nem está nesses números que eu estou falando. Recuperação ESG, emissão de gás. Tem uma dúvida sobre esses projetos assim, que é uma curiosidade minha aqui, que é, você consegue olhar para todos os benefícios que vão ter lá na frente, ou tem um número, por exemplo, um projeto como esse? A gente pensava primeiro em reduzir o prazo, era esse o objetivo. Tem algum... Normalmente, para vender um projeto dentro da companhia, porque você é vendedor também, você tem que vender. Sim. Como é que você vende? Como é que é o especialmente número? um projeto desse. Esse projeto custou, né, um valor bastante significativo. É um projeto... Envolveu profissionais de 15 países. 15 países diferentes. Acho que 5 línguas diferentes. As reuniões de status eram bem interessantes, assim, sotaque de cada... Era inglês, mas assim, era alemão, austríaco, os americanos, os brasileiros, poloneses, né? Enfim, 5 idiomas conversando ali ao mesmo tempo. Empresas, isso que eu vou falar não é novidade, eu estou falando de coisas já de muitos anos atrás. Eu lembro na Natura, eu estive lá em 2007, eu entrei na companhia. Para você aprovar um projeto em 2007, e eu acho que já era antes, porque eu entrei na companhia em 2007, mas provavelmente já era uma coisa que era anterior a mim. Para você apresentar um projeto e ser aprovado, ele tinha que ter benefícios financeiros, benefícios sociais, seja o impacto que for, e benefícios ambientais, né? Seja redução de gás, seja redução de papel, seja redução de água, seja o que for, e benefícios sociais também. Então, o benefício social, por exemplo, a revendedora vai conseguir aquele produto com menor custo ou mais rápido para poder revender, ou às vezes um impacto na sociedade que você está imerso ali, né? Por exemplo, a produção de sabonetes lá em Benevides, lá no Pará, tem uma série de impactos positivos nas comunidades onde eles fazem as colheitas e tudo mais. Então, um projeto numa empresa séria, ele tem avaliação sempre AAA, né? Sempre os 3 aspectos. Isso acontece
na Natura, acontece na Avon, acontece na Suzano, acontece nas grandes empresas, todas elas estão preocupadas com esse tipo de coisa. É claro que ao longo do projeto surgem surpresas positivas, às vezes surpresas negativas também, que você não tinha feito a avaliação. Pô, você descobre que além daquele benefício, surgiu uma outra coisa, por exemplo, uma geração de emprego, uma geração de uma nova função que não existia antes. Isso acontece. Bom demais. É uma coisa que você tem que fazer aí, quando estiver olhando seus projetos de tecnologia. Coloca na caneta, coloca o triple... O quarto tripé vai ser a tecnologia. Não, nos 3 itens que está contratando a tecnologia, né? Coloca impacto social, ambiental e financeiro. Muito bom. Você estava começando a falar sobre o que a gente estava falando em tecnologia, em software, em inovação. Inovação é a palavra que a gente toda vez pergunta o que é inovação para você, mas inovação... E você falando, estamos olhando a ponta do iceberg. Estamos olhando um pedacinho do que está falando em logística. E na sua visão, que tem essa característica de vir de tecnologia, de conhecer desenvolvimento, de software, de máquinas, de vivenciar a experiência em outros países. A gente estava conversando aqui antes sobre as visitas, Amazon, outras tecnologias, como é que o outro mundo está fazendo lá fora. O que é que você vê o nosso momento atual do Brasil? E o que é que a gente pode ir, o que a gente está vendo atual também de IA, qual é o caminho para frente? Então, o Moreira, eu acho que, eu vou repetir aquilo que eu falei, eu acho que a gente está no começo de uma jornada. E não desprezo a jornada que a gente já percorreu até aqui. Eu lembro, eu tenho 52 anos, eu lembro quando a gente começou a fazer compras pela internet. Acho que isso deve ter sido na década final de 80, 90, mais ou menos. 90, né? Submarino. Isso, a Americana, Submarino, etc. Acho que foi em 90. Quando você fazia uma compra pela internet, todo mundo, vou superar a parte de insegurança, ninguém sabia, tá, mas vamos lá, você comprou, fez o pedido. Aí você recebia um e-mail depois dizendo assim, recebemos seu pedido. Aí depois você recebeu um e-mail falando assim, olha, 2, 3 dias depois, seu pedido foi faturado. Depois você recebeu um outro e-mail dizendo assim, seu pedido saiu para entrega. E um dia o pedido chegava na sua casa. E você estava tudo bem. Fantástico. Eu comprei na internet e em 15 dias o produto chegou na minha casa. Estou falando 15 dias, não sei se era 15, mas não era 3, 4, 5 dias, era uma semana a mais. Mas o nível de interação que você tinha com o e-commerce era isso, eram 5 e-mails que chegavam na sua caixa, aqueles que mandavam e-mail. Sim. Que tinha e-commerce que nem mandava e-mail. Um dia chegava a mercadoria na tua casa. Olha a evolução que nós tivemos de lá para cá, nós estamos falando de 30 anos. Hoje você faz... Eu não vou nem falar do tempo. Questão do tempo, porque esse acho que é um capítulo separado. Mas vamos falar do ponto de vista de interação. Quando você faz um pedido, hoje você tem uma interação total com o pedido. Total. Se você pedir um iFood, você tem interação com o entregador. Olha, eu tô no portão, eu tô no vizinho e você manda mensagem. Você pede um Uber, você... troca mensagem real time com o entregador. Então, no ponto de vista de interação, você saiu de 5 e-mails em 5 pontos da vida do pedido para uma integração online, real time, e que inclusive permite uma modificação. Olha, puxa, estou cancelando aqui porque o meu irmão chegou aqui para me levar, então estou cancelando o Uber aqui. O cara não precisa chegar aqui para descobrir que cancelou. Ele já sabe na hora. Do ponto de vista de prazo, nós saímos de 15 dias para entrega online 2 horas. Eu visito muitas empresas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, para entender como que as empresas estão fazendo. E visitei cases assim que são muito interessantes. Eu visitei um case, por exemplo, de uma empresa que entrega produtos perecíveis, alface, produtos que têm
às vezes fora da geladeira, poucas horas. Iogurte, queijo, né? Tirou da geladeira, você tem um iogurte, acho que, não sei... 1 hora, 2 horas. 2 horas, ele já começa a perder as características, ele faz separação de fase e tudo mais. Queijo, né, por uma questão de sanitário também, você não pode ter lá fora da geladeira por mais do que alguns minutos, algumas horas, sei lá. Eu visitei uma empresa que faz entrega de produtos perecíveis em Nova York em até 45 minutos. Agora imagina o seguinte, Nova York, que é o caos do ponto de vista de mobilidade urbana. Para a pessoa até que não é, porque tem muito metrô, mas para o carro é um caos. E tem uma empresa lá que nem fica em Nova York, ela fica quase na divisa ali com New Jersey, fazendo entrega de alface para você em 45 minutos, principalmente no sul de Manhattan. Isso só é possível, Moreira, quando você tem aqueles 3 pilares, né? O processo muito bem azeitado, as pessoas treinadas e tudo mais, e tecnologia. Tem que ter tecnologia. Tecnologia que mapeia não o que está acontecendo simplesmente, que é aquilo que a gente conversou, mas é como eu corrijo as rotas. Pô, eu estou vendo que tem trânsito aqui, como que eu mudo o caminho do caminhão e etc. Então, eu acho que tem uma visão de uso, de aporte de conhecimento que a tecnologia vai fazer que a gente ainda não capturou 100%. Vou te dar um outro exemplo, que é o CD da Amazon que eu visitei lá em New Jersey. Na época que eu visitei, há uns 6 anos atrás, ele tinha sido reestruturado, era um dos CDs mais modernos da Amazon naquele momento. Hoje não sei como é que está a rede da Amazon. Com informações, e que eu nem considero que seja inteligência artificial, porque nós estamos falando de 6 anos atrás, provavelmente a gente está falando de Big Data, Machine Learning do que IA. Do que IA, como a gente está vendo hoje, né? Principalmente regenerativa, etc. O que acontecia? Os produtos dentro do CD, claro, não estou falando de tudo, estou falando sessões específicas, os produtos dentro do CD eram reorganizados a partir dos movimentos de compras ou de intenção de compra que acontecia no site. Não precisava nem ser compra, intenção de compra dentro do site acontecendo. Os produtos, eles eram... Reendereçamento. E eu estou falando por quê? Poxa, eu fiz uma ação ali, sei lá, e o resultado está sendo melhor do que eu esperado. Os produtos automaticamente eram reendereçados, eles eram manipulados dentro da localização do CD. Automaticamente, eu não estou falando que tinha lá um supervisor que olhava e falava assim, tá vendendo mais o iPhone 14, então eu vou colocar o iPhone 14 aqui embaixo no primeiro nível. Não, isso era feito de forma automática a partir, por exemplo, de intenção de compra. Não somente de compra. Um exemplo que eu vi lá que eu achei impressionante foi a Amazon, naquele momento, ela tinha conseguido, através lá do Big Data dela, ela ter um comportamento de compra de determinados produtos. Por exemplo, quando você vai comprar um mouse, geralmente você entra e compra o mouse. O mouse custa $5, você entra e compra. A tua pesquisa de um mouse dura 3 minutos. Mas quando você vai comprar um notebook, não, um notebook você pesquisa, provavelmente, eu não vou saber exato, mas vamos falar que 3 dias. Você entra, veja uma vez, depois você entra de novo, dá uma segunda pesquisa, aí você compra no 3º dia. Vamos assumir que é 3 dias. 3 dias. Você, Moreira, não sabe que você vai comprar o notebook no 3º dia. Mas a Amazon já sabe, no momento que você entra pela primeira vez para fazer a pesquisa de preço, ela sabe que o Moreira daqui 3 dias vai comprar. O que ela fazia? Ela movimenta o estoque para garantir que no CD mais próximo da sua casa tem aquele notebook. Por quê? Porque quando você tomar a decisão de compra, um dos elementos mais importantes vai ser o prazo de entrega. Não adianta eu ter o notebook do outro lado dos Estados Unidos. O notebook tem que estar onde? Do lado da sua casa, para que o prazo de entrega seja o menor. Eu movimento o meu estoque a partir do quê? De um conhecimento que eu vou adquirindo do comportamento do Moreira de compra, para possibilitar com que o Moreira tenha a melhor experiência possível. Isso é 6 anos atrás.
Vamos pensar um pouquinho o que vai acontecer agora. Nós estamos num momento em que a inteligência artificial ela começa a sair daquele mundo mais etéreo para um mundo mais concreto. Sim. Eu começo a ter aplicações efetivamente centradas no resultado concreto daquilo que está sendo feito. E isso vai chegar na logística. Já tem vários centros de distribuição, já tem vários cases com o uso da inteligência artificial. Um controle de estoque, na acuracidade dos inventários e tudo mais. Mas vai chegar ainda numa profundeza muito maior. Exemplo, as roteirizações. As roteirizações que a gente faz hoje, elas já têm uma carga de inteligência. Sim. Já tem uma carga de inteligência de trânsito, já tem uma carga de inteligência de horário, as restrições conhecidas, né? Restrição de ruas, de acesso, tamanho de carro. Tudo isso já está parametrizado. Todos os nossos softwares de roteirização já têm uma carga importante, mas elas não têm ainda o dinamismo. Aquilo que muda naquele momento. Né? Situação em que a informação, lembra quando a gente falava de não olhar o KPI apenas como avaliação, mas olhar o KPI como elemento para eu transformar o que está acontecendo nesse momento. Quando eu faço a roteirização lá atrás, de manhã cedo para entregar durante o dia, eu congelo aquela foto. A roteirização vai ser dinâmica. E já tem softwares hoje, eu acho que o MyTrack também já está trabalhando nessa direção, de ter roteirização dinâmica. Por quê? Porque o mundo, uma cidade como São Paulo muda em 8 horas. Sim. Você saiu de manhã com um objetivo, caiu a ponte ali. Pronto, alagou, choveu e alagou a Marginal Tietê. Você vai ter que fazer uma outra coisa. E se o teu software não for capaz de ler isso em tempo real, você vai mandar o caminhão pela Marginal Tietê. Eu estou dando um exemplo bem simples, mas isso vai avançar para outras coisas da realidade pela combinação. Porque aonde que a IA vai fazer uma diferença tremenda? Não é somente pegar os dados de logística e cozinhar aqueles dados e dar a melhor roteirização possível. Não, é o momento em que a inteligência artificial pegar os dados de logística, mas cruzar com os outros dados. Dados de órgãos públicos, metrologia, dados até de segurança pública. Quando começar a cruzar isso, que é uma capacidade que o software tradicional, por mais inteligente que ele seja, ele cozinha dentro do seu próprio universo. E demora mais você fazer esses algoritmos todos, não é mesmo que você tenha... demora em criar o algoritmo até maior do que de analisar todas as possibilidades, né? Acho que a IA, ela corta esse caminho. Ela pula, né? Porque ela te entrega o resultado e ela depois ela pode... a regenerativa é isso, né? Ela redesenha a partir dela própria. E isso a gente ainda não está vendo. Quando a gente começar a ver isso, imagine a transformação que vai ser. Eu vi uma experiência uma vez que era embrionária, lógico, era uma experiência, mas que a gente vai ter oportunidade de visualizar ainda, eu e você. Você fazer um pedido e você receber aquele pedido em trânsito. Em trânsito. Eu estou saindo aqui agora do centro comercial onde nós estamos. Eu estou indo para onde? Eu estou indo lá para Santo Amaro, lá na minha casa. E eu faço aqui o pedido e aponto para onde eu estou indo, e a partir dessa informação, a entrega é planejada para me fazer em trânsito. No meio do caminho. No meio do caminho. O cara parar você no sinal e... É isso. Ao invés de bater para outra coisa, bater para... Exato. Está aqui a sua entrega aqui. Eu vi essa experiência acontecendo. Agora imagine isso para itens que são itens commodity. Porque quando você compra um item que é aquele item específico e tal... Que é o notebook... Isso. Talvez não seja para isso. Ou o café. Mas imagine para o café. Café é café. Então você vai tomar... Ou para uma coisa que tanto faz. O item que não precisa ser aquele. Não é a camisa do meu número. Não é personalizado. Não é o sapato 38, 40 que eu uso. É uma coisa que, poxa, pode ser aquele outro ali. Pode ser... Isso eu posso ter... pequenos, que é o futuro um pouco do que a gente tem visto na logística,
pequenos centros de distribuições dentro das cidades. Né? Nova York hoje está lotado de centros de distribuições dentro das cidades. Grandes? Não, todos pequenos. Mas que dão velocidade de entrega diária. Ele está entregando ali, ó. Tipo For Store, essas mais também Pudo, pick-up point rápido. Pick-up points, tanto para delivery quanto para entrega, como para recolha. Tudo isso combinado com a IA. Imagina o que vai acontecer. A IA orquestrando... Quantos pick-up points a gente tem no Brasil hoje? Eu não sei, mas só a Submarina, a Mercado Livre deve ter milhares. É no chaveiro, é na ótica, em qualquer lugar hoje virou um centro de distribuição, um centro de entrega do Mercado Livre. Imagine isso quando a IA estiver cozinhando tudo isso com o entregador que está passando ali. Que é um pouco do conceito dessas empresas que a gente vê, por exemplo, do Lalamove, da Log, que é, eu tenho o pool... E de um lado eu tenho o pool, né, que são os cadastrados, e do outro lado eu tenho a demanda, que é o usuário. E aí que é o Uber também. Enfim, o conceito de todas as empresas é o mesmo. Eu uso on demand. Eu entro e falo assim, eu quero ir daqui para lá. Poxa, vem aparecer um Lalamove, em 15 minutos, 20 minutos vai ter um Lalamove aqui, para pegar alguma coisa. Mas o Lalamove é assim, o Uber Flash é assim, o Log é assim, tudo é assim. Então, isso, a hora que a IA entrar definitivamente sobre isso e colocar o seu poder de processamento e combinação com outros elementos, você não vai mais pedir... Por exemplo, eu uso muito o Uber Flash. Documento para lá, é um envelope que eu preciso entregar, etc. Sabe o que eu acho que vai acontecer? Sabe o Trivago do hotel, né? Do Os hotel? marketplace, né? Vai ter o Trivago da entrega. Sim. Eu não vou mais pedir o Uber Flash. Eu não vou pedir mais o Lalamove. Eu vou pedir o Trivago. E ele vai ter a inteligência de falar assim para mim, opa, para esse tipo de pacote, para esse aqui... Tem o melhor desse cara aqui. Melhor desse cara aqui, por custo, por serviço, pelo caminho, para aproveitamento do caminho que o cara está indo, porque ele vai levar o envelope. Ele pode levar o envelope enquanto ele está levando um passageiro, sabe? É uma etapa que a gente ainda não viu, mas que eu acho que a gente vai ver. Eu já sei que você está se preparando, já está se preparando não, né? Já está fazendo o dever de casa aí e está antenado a tudo que está acontecendo. Como é que o profissional executivo fica ligado nisso, né? Fica ligado, preparado, porque a gente sabe que algumas coisas tem o seu... Está se caminhando, né? Tem uma jornada pela frente. E a aceleração vem muito dessa preparação desses profissionais. Então, o que é que você vê que o profissional do seu perfil tem que estar fazendo para estar antenado a isso? A gente vai voltar lá no começo, lembra que a gente falou da sorte? Não é sorte, é estar preparado, Moreira. Eu não sei, eu saí de TI há 15, 16 anos atrás. A TI não saiu de mim, né? Eu saí da assinatura do CLT, da carteira. Mas eu continuo com a TI. Eu estou estudando inteligência artificial. Eu estou em grupos de estudo de inteligência artificial. Grupos de estudo. Eu perdi... Agora, recente, teve duas sessões importantes lá em Florianópolis. Eu acabei perdendo por causa de outros compromissos, mas... tive a oportunidade de ter amigos que foram e depois, quando voltaram, compartilhar o conhecimento. Por quê? Não espere, né? Você pediu como está... Não espere estar pronto para depois usar. Aí você vai virar usuário. Quando você pega um negócio que está pronto para usar, você vira usuário. Quando você entra no desenvolvimento, quando você está ali, você passa a ser uma parte anterior ao usuário. Você passa a ser você está no burburinho da coisa. Então, eu estou participando de discussões com embarcadores que já estão querendo usar. E veja, querendo. Eles sabem usar? Não sabem. Mas eles estão aprendendo, daí faz um teste pequeno. POCs, né? Uma POC. MVP. O MVP, o cara, ele tem lá 10 mil entregas por mês. Qualquer número. 10 mil entregas por mês. Pô, ele pega 100 entregas e vamos fazer uma POC com essas 100 entregas e vê o que acontece. Mede.
Depois, opa, deu certo? Não deu certo. Abandona, faz diferente. Opa, deu certo, vamos fazer com 200 agora? Então, eu tô conversando com embarcadores. Eu estou conversando com o time de tecnologia, né, falando de IA. Eu estou conversando com congressos, todos esses times de congressos, que todos os anos tem 4, 5 grandes congressos de TI em São Paulo. 4, 5. Veja os últimos, dos últimos 2 anos para cá. Qual que é o tema IA. que não... É IA. O tema não sai de lá. Então, se você quer ser um profissional que está entendendo o que vai acontecer e quer participar dessa transformação, você tem que estar nesse meio. Vai entender tudo? Não. Principalmente para quem não tem base de TI, quem é um profissional que construiu carreira em logística, talvez se sinta um pouco assustado. Mas você tem 2 escolhas, ou se assustar agora e participar do começo, ou virar usuário depois. Alguém vai mandar você fazer, né? Então, eu acho que eu sei que parece um pouco chover no molhado, e de fato mas você tem que estar participando, você tem que estar preparado. Estar preparado não significa saber tudo. Estar preparado é estar participando da discussão, vendo até o erro do outro. Pô, você vai nesses cenários de workshop, claro que geralmente são os cases de sucesso que estão lá. Mas nos cases de sucesso aparecem os aprendizados, os insucessos. Aí você não vai cometer o mesmo erro que o teu amigo fez, né? Ninguém acerta na primeira, é difícil acertar na primeira. Bom demais, eu acho que eu tenho falado muito com as pessoas aqui, com os entrevistados também, com os amigos também nas rodas, né? Que é justamente esse desafio que vai vir em breve, que já está acontecendo na verdade, mas alguns setores mais acelerados, né? Acho que você vê que o marketing está sendo usado, essas tecnologias regenerativas muito mais, a área de vendas das empresas está usando mais, jurídico, medicina agora, né? Você vê os grandes hospitais, análise de imagem já muitas delas por IA, né? E logística a gente já sabe que tem alguns cases, algumas coisas sendo utilizadas, já usava há um tempo atrás. Antes mesmo, a gente participou de projeto com o IBM Watson, né? Na época lá no começo lá do redes neurais, em algum momento, né? Então, já tem muita iniciativa, mas ainda tem muita coisa por vir. Tem robôs. O que você acha aí dos robôs aí? Humanoides aí na logística. Deixa eu, antes disso, deixa eu comentar uma coisa que você falou, me perdoe até citar aqui um case pessoal, né? A minha filha, ela estuda cinema e animação. Sim. Na verdade, o curso é um curso de animação que tem um viés de cinema, mas o curso dela é animação. Então, ela tá lá, ela se forma agora daqui 2, 3 meses, um curso de 4 anos. Quando ela começou o curso, IA era conceito. E num curso que ela faz, e eu apoio isso, ela aprendeu animação do jeito tradicional, fazendo quadro a quadro. Então, para fazer um filme de 30 segundos, são 200 frames lá, né? Do bonequinho mexendo a mãozinha lá, 200 segundos, 200 frames. E foi assim que o cinema nasceu, foi assim que a animação nasceu, e ela aprendeu... Walt Disney, né? Walt Disney desenhando na mão e tal. E ela aprendeu isso e fez o primeiro filme dela, fez o segundo filme dela, assim, e tá tudo certo. Só que nesse período de 4 anos de faculdade, nasceu um negócio chamado IA. E hoje você pede pro ChatGPT fazer o bonequinho se mexendo, você escreve 3 prompts e ele faz o bonequinho se mexer em 15 segundos de processamento. Para ela fazer o mesmo bonequinho se mexer, ela precisa de trabalhar 8 horas por dia durante 3 semanas, para fazer os mesmos 15 segundos. Porque ela vai desenhar quadro a quadro. Eu estou dando um exemplo bem extremado. Tem hoje softwares que facilitam bastante a criação, né? E aí ela conversa comigo e fala assim, poxa, essa IA que veio para... E o que eu tento conversar com ela é o seguinte: a IA, ela cortou um caminho gigantesco. Qual vai ser a vantagem competitiva da minha filha contra a IA? Contra a IA, nada. Mas com a IA. Por quê? Porque ela tem a base conceitual. Ela tem o conhecimento de como as coisas são feitas, ela tem a criatividade, ela aprendeu cadeiras de criatividade. Ela pode fazer um uso da IA
para aquele desenvolvimento, melhor do que quem só começou com a IA. do que quem só começou com a IA. Então, saindo agora do exemplo familiar, você pode ser só o usuário da IA lá na frente, ou você pode participar e depois fazer muito melhor do que quem só é usuário. É isso. Muito massa. Eu gosto muito disso também. Eu falo muito disso aqui, que o nosso negócio de tecnologia não vai... O MyTracking, do jeito que ele é hoje, em poucos anos, ele vai ter uma mudança radical. Nós já sabemos disso já. E nós já estamos conscientes disso já. Vai acontecer uma mudança gigante, já está acontecendo já. Já tem incorporação de códigos, desenvolvimento com IA, né? O quanto que as pessoas estão desenvolvendo com low code, em algum momento isso vai gerar um impacto. E como que a nossa plataforma vai ser daqui a um tempo? Isso é certeza, nós já estamos conscientes. Então acho que a consciência, a geração de consciência que nós temos aqui, quer dizer que isso vai mudar de fato, vai acontecer, mas a importância de que a gente viveu o momento de saber como é que funcionava sem a IA, porque a gente consegue juntar os dois mundos e incorporar. Se a gente tiver essa consciência, eu acho que lá na frente nós vamos competir muito melhor. E claro, eu vou falar uma coisa que você já deve ter ouvido, e os teus ouvintes aí também já ouviram 1000 vezes. Não brigue contra a tecnologia. Brigar contra a tecnologia, como você tira proveito da tecnologia, como que você usa... o exemplo mais típico é por que os taxistas não inventaram o Uber? Por que os taxistas? Por que veio uma empresa que viu que o táxi ficar parado no ponto e você ter que ir até o ponto para pegar o táxi era uma coisa ultrapassada? Que você tinha que ter um aplicativo que você fala assim, eu tô aqui, então o táxi vem até aqui. E eu não sei o telefone todo. Eu cheguei numa cidade não, porque você está na tua cidade, você sabe o número do telefone. Mas eu cheguei lá em Nova York agora. Eu não sei o telefone do táxi em Nova York. Então eu entro no aplicativo, o táxi vem até onde eu tô. Independente se vai cobrar para vir, não é essa a questão. A questão é, viu que existia uma demanda. Mas por que o taxista não inventou isso? Porque ele se acomodou no universo dele. Brigou com a tecnologia. E quando chegou a tecnologia, ele brigou com a tecnologia. Literalmente, né? Brigou com pau e pedra. Haja vista as entradas dos aeroportos lá, ele cercava os Ubers e brigava. Hoje tem taxista com Uber. Hoje ele interagiu, né? Ele isso, mas levou 10 anos. O Uber já está aí há 10 anos. Cuidado quando você vê a tecnologia uma inimiga. Você não vai frear o movimento tecnológico. Não vai. É o que eu falo para minha filha. Você não vai frear a IA. A IA vai fazer cada vez vídeos melhores. Melhores e melhores e melhores. Como fazer com que o teu conhecimento interaja com essa tecnologia para você fazer melhor do que o outro. Melhor do que a tecnologia faria sozinho. É isso. Isso é estar preparado. Isso é estar preparado. É você juntar aquilo que você tem de melhor com aquilo que a tecnologia dá de melhor. Boa mensagem, meu amigo. Acho que nós vamos ter que chegar no final, porque o tempo aqui estourou. Você vê que passa rápido, né? A conversa é boa, tem muito mais conversa para tocar. Eu acho que você deixou muita mensagem aqui, como sempre, em toda conversa. Toda vez que a gente se encontra, tem uma mensagem capturada. Dessa vez, 1h30 de mensagem capturada aqui. E o convite aqui vai estar feito para a gente falar demais, porque quando fala em tecnologia, tem robô. Tem robô, tem colaboração. Humanoide. Colaboração. Colaboração. Como é que vai ser essa colaboração? Vamos deixar para o próximo podcast, porque esse é um capítulo separado, colaboração. Então vou deixar o convite aqui já para o próximo. Próximos assuntos aqui que o Celso vai nos trazer aqui depois. Colaboração na logística, na tecnologia, com IA, IA com robótica. O que é que vai acontecer com os humanoides chegando aí, né, na nossa vida, nas empresas, e também com essa fase aí, que daqui você é muito novo, mas daqui a pouco o profissional também como é que ele pensa nessa evolução toda e o que vai fazer com a sua carreira com 50 mais, não, com 60 mais, né, porque cada vez mais a gente vivendo com maior qualidade, com tecnologia, o que é que a gente consegue fazer nos próximos passos da nossa carreira. E aí eu vou deixar o convite aqui pro pessoal para a próxima. Mas eu queria encerrar esse primeiro episódio com gratidão, de verdade, no coração. Gratidão pelo assunto, gratidão pela ajuda, gratidão pela mentoria, porque você contribui na logística,
como professor, como palestrante, como mentor de várias carreiras. Todo mundo que eu falo sobre Celso, todo mundo diz aqui assim, meu mentor também. Então parece que é unânime a conversa aqui, todo mundo. Celso é um mentor, Celso é um professor e que deixa a marca em todos os seus colaboradores, seus gestores, diretores, gerentes, até o pessoal, até lá quem estava operando numa transportadora, fala de você como mentor. Então, muito obrigado. Queria deixar com você aqui essa sua finalização aqui do podcast. Não, eu só agradeço, Moreira. Eu faço um reconhecimento muito de coração. Eu conheci, né, eu falei aqui no começo, eu conheci o Moreira através de uma necessidade que a gente tinha na empresa, conheci uma pessoa, um amigo em comum nosso, que falou do Moreira, e eu peguei o avião e fui lá para Paulista. Paulista não é aqui no estado de São Paulo, não. Paulista é uma cidadezinha lá da Paraíba. Pernambuco. Próximo de Recife. E conheci o Moreira e o Milton lá num escritório improvisado, né? Dá para dizer assim. Sim. Em cima da farmácia. E dali, Moreira, acho que eu já falei isso para você várias vezes, mas agora deixo registrado aqui para o teu público. Ali a gente não viu um software. O software tinha um potencial e o conceito perfeito. Mas a gente não estava comprando software ali. A gente estava comprando o futuro. Estou falando de 10 anos atrás, que track online não era o que a gente tem hoje, que todo mundo tem. A gente foi visionário, mas antes de nós sermos visionários, vocês já tinham sido, porque vocês já tinham software. Então, Moreira, sempre com muito orgulho de ter participado dessa história, porque é uma história de dois meninos, né, com 30 anos, acho que vocês começaram muito antes disso, que transformaram uma parte da logística do Brasil. Hoje o MyTrack roda aí em empresas, né, entra no site e vê os clientes, mas empresas líderes, né, do segmento, e não é à toa. E não é pelo software. Isso é importante. Talvez é uma mensagem agora para você. Né? Você me chamou de coach o tempo todo, vou te dar uma mentoria. Saia do software. Porque o software, ele vai acabar. Você já sabe disso, ele vai acabar. Sempre se prenda no conceito. Porque o conceito não acaba. O conceito ele pode evoluir, pode se transformar, pode ser transformado. Mas o software vai ser ultrapassado, vai vir uma nova tecnologia, vai vir um novo jeito de fazer. Saia do software e se prenda mais ao conceito, porque o conceito vai te dar o próximo passo. E eu tenho muito orgulho disso, orgulho de verdade, de ver onde vocês estavam, e com todo o esforço próprio de vocês. E onde vocês estão hoje, com a estrutura que vocês estão, com os clientes que vocês têm, com quem vocês se transformaram. Eu tenho muito orgulho de ser cliente e amigo de vocês, tá bom? Obrigado, meu amigo. Obrigado mais uma vez. É sempre bom falar. Que bom esse episódio. Vou terminar aqui para deixar aberto aqui para outro. Valeu. Hoje, aqui com trabalhos técnicos aqui do Gabriel Leal, patrocínio aqui, claro, da MyTrack, nosso estúdio PSC para o seu conhecimento. Um episódio que deixa registrado o número 50. Não deixe você de assistir esse e outro, compartilhar, mandar para os seus amigos, quem conhece o Celso, quem não conhece, que vai ficar conhecendo agora um pouco dessa jornada, e não deixar de curtir também os outros episódios. Sou José Moreira, host Para o Seu Conhecimento, hoje com Celso Pé aqui com a gente no Para o Seu Conhecimento número 50. Muito obrigado a vocês todos, valeu!